Uma boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo no nosso canal do YouTube, Adventistas Botafogo. É um prazer ter a sua audiência. Estamos aqui em mais uma live que vai abençoar a sua vida, a sua família, para que a sua fé possa ficar cada dia mais forte nos caminhos do Senhor. Quem não me conhece, sou o pastor Flávio, pastor da igreja de Botafogo, um pastor privilegiado, um pastor feliz por ter ovelhas lindas e... Juntamente comigo, nós temos aqui também alguns convidados. E eu quero começar pedindo para que o pastor Jean, ele se apresente, quem ele é, de onde ele está falando, e em seguida o Abner vai se apresentar, o pastor Renato Estêncio e o pastor Marcos. Cada um vai dizer qual é a sua profissão, o seu campo de atuação, e em seguida, como o pastor Marcos vai ser o último a se apresentar, eu peço para que ele faça uma oração para que esse nosso bate-papo possa ser, de fato, orientado e abençoado pelo nosso Deus. Uma boa noite a todos. Como o pastor Flávio já adiantou, meu nome é Jean, sou pastor auxiliar aqui na igreja de Botafogo, tenho trabalhado aí junto com o pastor Flávio na condução aqui da igreja, e é uma alegria sempre muito grande estar com vocês aí, reunidos aqui para a gente debater um assunto tão importante como os eventos finais. Pode se apresentar em seguida o Abner, pastor Renato e o pastor Marcos, tá bom? Meu nome é Abner Tavares Barreto, eu sou médico, a minha formação é cirurgia geral e cirurgia cardíaca. Atualmente eu trabalho na Perinatal da Barra da Tijuca, né? E eu exerço na igreja de Botafogo, atualmente, o papel de ancianato. Então, fui escolhido esse ano para ser o primeiro ancião da igreja de Botafogo. E eu estou muito feliz de poder participar aqui com os nobres colegas, né, deste momento aqui especial. O seu áudio, pastor Renato, o seu áudio. Uma boa noite a todos, uma alegria muito grande poder estar com vocês aqui novamente, com a Igreja do Botafogo, os membros, pastor Flávio, o pastor Marcos, que está também nos acompanhando, o pastor Jean, o nosso querido amigo Dr. Abner. Uma honra muito grande estarmos juntos para podermos estudar um tema tão relevante para todos nós nesta noite. Meu nome é Renato Estêncio, sou pastor desde 1990, portanto são 30 anos aí já. Eu trabalho aqui no NASP e atualmente eu sou diretor do Centro de Pesquisas Ellen White aqui do NASP. E estaremos juntos essa noite estudando o tema dos eventos finais. Muito bem, uma boa noite para todos também. Meu nome é Marcos Aguiar, eu sou o pastor geral aqui da nossa associação Rio de Janeiro Central, não é? Porque são 3 associações rios aí dentro do Rio de Janeiro, e nós aqui estamos no centro. Tomamos conta aqui da região central, Caxias, Petrópolis e Teresópolis também. Então, é um prazer estar com vocês aqui nessa programação, e Deus nos abençoe para que tenhamos boas coisas aqui. Podemos orar, pastor Flávio? Ora sim, pastor, por favor. Vamos fazer uma oração, queridos? Maravilhoso e eterno Pai, obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos, de estarmos aqui em tão boas circunstâncias, apesar dessa pandemia, dessa crise, mas temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. Abençoa, Senhor, nossos queridos da nossa associação e do mundo todo, que essa situação é mundial, que estão enlutados, queira abençoar os parentes para que tenham forças para resolver essa situação, aos infectados também, quero abençoá-los ali para que eles possam ser curados pela Tua graça e pela Tua presença. E a todos nós, Senhor, ajuda-nos para sermos melhores filhos Teus e aprendermos de tudo isso que tem acontecido ainda, porque precisamos nos colocar em Tuas mãos e fazer a Tua vontade nesses últimos dias da história desse mundo. Nos colocamos em Tuas mãos por Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez eu quero aqui agradecer ao Dr. Abner, que não é fácil essa vida de médico, ele é cirurgião, tem aí feito um trabalho em excelência. Obrigado, Dr. Abner. O pastor Renato Estêncio tem muitos compromissos no Brasil, fora do Brasil, ele é diretor do Centro White, ali da nossa universidade no estado de São Paulo,
e ele prontamente atendeu o nosso convite. Ele esteve presencialmente agora, em 2019, na nossa igreja, foi muito bom. Pastor Marcos também não tem facilidade para conseguir a presença, nos sentimos muito honrados. Ele é o pastor geral aqui da região central, com praticamente 160 igrejas que nós temos aqui na nossa região, e ele reservou esse tempinho para abençoar o povo, está nos orientando muito sabiamente nesse período de quarentena, em que a maioria das nossas igrejas estão trabalhando de maneira online, como você pode observar aqui nesse momento. Eu quero agradecer de coração. Pastor Renato, o senhor preparou um tema de uma abordagem que a gente vai conversar com os nossos internautas, que é um panorama geral dos eventos finais que nós encontramos na voz profética, encontramos na Bíblia, e eu creio que vai trazer muita luz para os nossos amigos que estão nos assistindo. Temos pessoas adventistas, não adventistas, temos aqui já com a gente online a Ellen Leles, a Ana Cristina, Márcia Dias, Ismael Silva, Vitor Macena, Neuro, grande amigo Vitor, Fernando Monteiro, Rosane de Oliveira. Então, eu já quero falar para vocês que estão aí online com a gente, que você pode fazer perguntas enquanto o pastor ele faz a explanação dele, pode colocar aqui a sua dúvida, que em algum momento nós vamos estar respondendo, conversando entre os amigos aqui e também você que está na sua casa, está no seu ambiente aí, nesse domingo friozinho aqui do Rio de Janeiro, ou de outro local do Brasil ou da galáxia. Pastor Renato, a palavra está com o senhor agora, que Deus possa usá-lo mais uma vez poderosamente. Amém, amém. Muito boa noite a todos mais uma vez. Eu vou colocar aqui na tela a minha palestra e eu preparei para vocês nessa noite uma apresentação sobre os eventos finais. Aí está. Nós vamos, nesses minutos que temos, nós vamos gastar um certo tempo tentando vislumbrar quais são os eventos que precederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, nós vamos usar como base a palavra de Deus, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, a nossa grande bússola. Além da Bíblia, nós vamos usar o livro O Grande Conflito, usaremos também o livro Eventos Finais e o Preparação para a Crise Final. Eu queria dizer a todos vocês que esses livros estão disponíveis na Casa Publicadora Brasileira, e eu trouxe, além desses também, mais um livro que eu reputo ser muito interessante, que é esse que está nas minhas mãos aqui, Chuva Serôdia, do pastor Humberto Moura. Esse livro também eu recomendo a vocês que gostam de estudar o tema da escatologia bíblica, que vocês possam se reportar a esse material aqui também. Eu usei esse material de forma parcial. Bom, eu vou introduzir a minha fala nessa noite lendo com vocês, antes de nós lermos esse texto que está aí na tela, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículos de 11 em diante. Romanos 13, versículo 11 em diante. Espero que você já tenha encontrado. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Depois diz assim, versículo 13, andemos dignamente, como em pleno dia,
não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um alerta muito, muito importante aos seus membros da igreja de Roma. Ele está alertando-os para que eles se despertassem porque, de acordo com o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação de Deus, a palavra nos diz assim: a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu queria lembrar a todos vocês que cada dia que passa na nossa vida, nós nos aproximamos cada vez mais da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia. Cada minuto que passa no seu relógio. E Paulo estava tentando alertar e orientar os seus membros para que eles voltassem o seu olhar para este grande feito, para esse grande evento, o mais importante evento das Escrituras Sagradas. Todos os apóstolos falaram, todos os apóstolos pregaram, todos os apóstolos escreveram e testemunharam deste maravilhoso evento, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu abro a palestra, após ter lido a palavra de Deus, lembrando vocês que a história, a conjuntura da história do grande conflito, ela está dentro de uma moldura que transcende a nossa realidade humana. Ou seja, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a nossa salvação ou perdição são objeto de estudo, de acordo com a revelação profética, de todo o universo. Ou seja, todo o universo está observando com inexprimível interesse, com tremenda atenção, as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O nosso pequenino mundo é o livro de estudo de todo o universo. Queridos, eu queria introduzir essa minha fala lembrando vocês que a nossa história, a sua história, a minha história, fazem parte de um grande e maravilhoso plano que transcende a realidade meramente humana. Essa história, ela tem contornos universais. E todo o universo criado por Deus está interessadíssimo em saber como que essa história vai se encerrar. Qual será o desfecho desta maravilhosa história? E nós somos parte dessa grande narrativa, dessa grande maravilhosa história que Deus está conduzindo com o seu braço e com a sua mão poderosa. Agora, de acordo com o apóstolo Paulo, nós podemos ter o alerta bíblico e também temos o alerta vindo dos testemunhos do Espírito de Profecia. No livro Eventos Finais, na página 15, você vai encontrar que Deus revelou à sua serva, Ellen White, de que nós precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender, vejam aqui, compreender a progressão dos fatos, dos acontecimentos, na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Então, nós, como cristãos, devemos estar continuamente atentos para sabermos como que está indo o cronograma do cumprimento da profecia e como que a história está se desvelando ao longo dos anos, dos meses, dos dias, como que está indo a progressão dos acontecimentos proféticos de acordo com a revelação bíblica. Essas são orientações claras e precisas. Agora, com base nesta afirmação, eu faria uma pergunta a todos vocês que nos escutam nessa noite.
qual então deve ser o propósito de nós acompanharmos atentamente cada um dos fatos, dos acontecimentos proféticos? Qual deve ser a nossa motivação? E Ellen White, ela vai dizer de maneira bem clara, ela diz assim, de que os livros de Daniel e Apocalipse deveriam merecer atenção especial. Diz ela, atenção como nunca dantes na história. Às vezes, como pastor e como também diretor do Centro de Pesquisas, eu fico um pouco preocupado com certas situações que ocorrem. Por quê? Nós, às vezes, como povo, nos movemos em direção à temática profética em momentos apenas de crise. Foi assim quando aconteceu a virada do século XX para o século XXI, foi assim quando aconteceu 11 de setembro, foi assim quando mudou o Papa, João Paulo II, para o Bento XVI, e depois quando mudou para o Francisco. É assim quando muda um presidente para o outro. Geralmente o povo para poder estudar, para poder questionar, para poder perguntar aos pastores o que de fato está diante de nós. Mas eu queria dizer a vocês, queridos amigos, que me escutam nessa noite, nós deveríamos estar permanentemente estudando e buscando compreender as profecias desses livros escatológicos da Bíblia, sobretudo conforme a revelação, os livros de Daniel e Apocalipse. Eu fiz uma pergunta, e a pergunta era: qual deve ser a nossa motivação ao acompanharmos a progressão dos acontecimentos? Qual deve ser a nossa motivação ao estudarmos Daniel e Apocalipse? Será que a nossa motivação deve ser na tentativa de nós encontrarmos datas? De nós encontrarmos o ano, ou o mês, ou o dia para a volta de Cristo? Recentemente, um grande palestrante lançou uma palestra no YouTube dizendo que ele não marcaria datas. E vocês devem ter acompanhado essa palestra de um importante palestrante. E, na sua fala, ele apresentou a teoria dos 6.000 anos, que é fundamentada na Semana da Criação. E, ao final da sua fala, ele chega à conclusão de que Jesus Cristo, de acordo com os seus argumentos, deveria voltar em 2027. Mas, queridos, será que essa deve ser a nossa motivação para estudarmos as profecias bíblicas? E a resposta é claramente não. Obviamente não. Por que digo isto? De acordo com a revelação dos testemunhos dos escritos de Ellen White, ela nos diz de que o tempo exato da segunda vinda do Filho do Homem é um mistério de Deus. Isso está no Desejar Todas as Nações, página 633. Isso é um grande mistério. E se você for à palavra de Deus, a Bíblia, eu queria que você tomasse a sua Bíblia, abrisse em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24 e o versículo 35 e o versículo 36. Vejam que o profeta Mateus escreve aqui no Evangelho, no seu Evangelho. Mateus 24, verso 35 e 36. A palavra de Deus diz assim: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A palavra de Deus claramente nos atesta isto. A nossa motivação não deve ser descobrir datas. Depois, Ellen White conclui dizendo uma outra revelação da parte de Deus. Ela diz assim: o Senhor ocultou isso prudentemente. Por que Deus ocultou o dia da vinda do seu Filho Jesus Cristo? Diz a serva de Deus: ocultou prudentemente de nós, para que sempre estejamos num estado de expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E depois ela conclui dizendo: Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história desse mundo.
a nenhum de nós foi dada a capacidade de nós descobrirmos uma data, um ano, um dia ou um mês para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está claro na revelação profética. Portanto, essa não deve ser a motivação para estudarmos as Escrituras Sagradas, as profecias da escatologia. Assim sendo que, nesse momento, eu quero apresentar a vocês um gráfico, e esse gráfico ele está dividido em 3 momentos. Nós vamos destacar 3 momentos. O hoje, o fechamento da porta da graça e a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E com base nesse gráfico, nós vamos estudar agora quais são os eventos que vão marcar os sinais que Deus revelou através da sua palavra Bíblia e os testemunhos. Quais são esses eventos que vão marcar e anteceder o fechamento da porta da graça e anteceder a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então eu vou começar com o primeiro deles. O primeiro evento que eu quero destacar nesta noite é a experiência do reavivamento e reforma. Pastor Stencil, qual é a importância dessa experiência? E aqui, se nós fôssemos perguntar à igreja, se eu tomasse a Bíblia nessa noite em minhas mãos, como eu tenho aqui a minha Bíblia, e perguntasse a você que está aí ouvindo, participando, qual é o capítulo da Bíblia, da Palavra de Deus, que identifica o estado real do seu povo na profecia bíblica? Qual o capítulo que você indicaria da Palavra de Deus à Bíblia? E eu queria chamar a sua atenção para um capítulo. Nós poderíamos indicar alguns capítulos, mas que aquele que revela o nosso real estado como povo de Deus se encontra no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, o capítulo 3. Capítulo 3, versos 14 a 22. Nesse capítulo, nós encontramos o relato da última igreja da profecia bíblica, que é a igreja conhecida como Laodiceia. E se você for até esse capítulo, você vai encontrar importantes características que revelam a situação, o quadro real em que o povo de Deus hoje se encontra. Nós não vamos ler todo o texto, mas você pode ler depois aí na sua casa com calma. Então, no capítulo 13, versículo 14, João descreve o estado e a condição desta igreja. E nós estudamos isso recentemente numa lição da Escola Sabatina, que estudamos sobre o Apocalipse, e vimos claramente o estado. E aqui nós encontramos, a partir do versículo 15 desse capítulo, diz assim: conheço as tuas obras, nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E depois o profeta vai discorrendo esse tema e ele vai aprofundando o estado da nossa igreja, desta igreja que é categoricamente a igreja da profecia, o período em que estamos vivendo. Pastor Estêncio, por que nós temos como o primeiro evento o reavivamento e reforma? Queridos amigos, colegas de caminhada cristã, reavivamento e reforma refere-se à experiência mais importante que, como povo de Deus, nós hoje aguardamos. O reavivamento e reforma é uma experiência que vocês já devem ter estudado, não sei se com o pastor Flávio ou com outro pastor, mas é uma experiência da mais importante necessidade que caracteriza a história do povo de Deus. E a questão é, por quê? Porque o reavivamento e reforma marca o início do desencadeamento de todas as demais parcelas ou partes dos eventos que vão preceder a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
nós vamos dar início ao processo do desencadeamento dos eventos finais a partir de uma experiência vivida de reavivamento e reforma. Agora, pastor Estêncio, o que vem a ser o reavivamento e reforma? Em poucas palavras, para nós não ampliarmos muito esta fala, o reavivamento e reforma é uma experiência que será vivenciada por todos aqueles que estiverem dentro da igreja e que quiserem serem usados como instrumentos nas mãos de Deus para participarem do desfecho da pregação, da obra de pregação do alto clamor, começando com o reavivamento e reforma. Reavivamento, uma nova experiência na nossa vida espiritual. Reforma, uma nova experiência em nossa vida pessoal, que envolve questões ligadas ao nosso gosto, à nossa vida, ao nosso estilo de vida. Enfim, questões que envolvem o nosso modo de pensar, de ser, o nosso modo de ouvir, as nossas preferências. Tudo isso envolve a questão do reavivamento e da reforma. O segundo aspecto que eu quero destacar é a chuva serôdia. Lembrem-se que o reavivamento e a reforma precedem a experiência da chuva serôdia. Ou seja, quando nós vivenciarmos o reavivamento e reforma, isso vai nos habilitar para que nós possamos, então, receber a chuva serôdia. Então, com base nessa experiência da chuva serôdia, vejam que cada ato que nós vivermos, que nós passarmos, cada evento que nós realmente cumprirmos como igreja, desencadeia uma nova etapa no processo da escatologia bíblica. Então, o reavivamento reforma prepara a igreja para receber a chuva serôdia. E a chuva serôdia prepara a igreja para poder, então, levar ao mundo o último convite de salvação, que nós conhecemos como o alto clamor. Pastor Estêncio, o que vem a ser, então, o alto clamor? O alto clamor é a experiência que nós vamos ter como povo de Deus, que é levarmos ao mundo o último convite de salvação, que ouvidos ouvirão da boca de mortais. Ou seja, essa mensagem, eminentemente, se sintetiza em 2 capítulos da Bíblia. Primeiro, Apocalipse 14, 6 a 12. A tríplice mensagem angélica. A tríplice mensagem angélica é a essência da mensagem do alto clamor. Juntamente com Apocalipse 18, verso 1, que é o quarto anjo do Apocalipse, que se une ao segundo anjo da tríplice mensagem angélica, ao segundo e ao terceiro anjo. E eles, então, obviamente, que nós, como filhos de Deus, anunciaremos esta mensagem ao mundo e faremos isto com grande poder, com grande convicção, lembrando que esta será a última mensagem que ouvidos de mortais ouvirão antes de a porta da graça se fechar. Juntamente com o alto clamor, nós vamos ter uma experiência predominantemente interna dentro da igreja. Haverá uma experiência de sacudidura, ou seja, o joio vai se separar do trigo, não é? Nessa experiência que nós conhecemos na Bíblia, de acordo com Amós 9:9, nessa experiência o joio se separa do trigo. O vento vai levar o joio. Aqueles que não estiverem arraigados na verdadeira mensagem, na tríplice mensagem angélica, aqueles que não estiverem vivendo de acordo com a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus, esses não vão continuar firmes ao lado de Cristo, em sua caminhada em direção à terminação da pregação do Evangelho e, sobretudo,
em direção à expectativa da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passada a experiência da sacudidura, nós teremos a experiência do selamento. Pastor Estêncio, o que vem a ser o selamento? O selamento é a experiência que aqueles que estarão firmes ao lado de Cristo, aqueles que estarão envolvidos na pregação do Evangelho, esses vão ser selados por Deus. Receberão o selo de Deus, que é a marca invisível. Não será visível esse selo, será uma marca invisível, que é a sua lei. Deus vai colocar sobre a nossa fronte o seu selo, a sua lei. Será o selamento. Nós seremos selados por Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, ao nós passarmos por essas experiências que nós discorremos, nós, então, vamos vivenciar aquilo que nós conhecemos como um breve tempo de angústia. Esse breve tempo de angústia vai se unir junto com a experiência do alto clamor. Neste breve tempo de angústia, de acordo com a revelação profética, esse breve tempo, ele antecede o fechamento da porta da graça. Ele antecede o fechamento da porta da graça. E ele será um pequeno período de tempo, aonde ainda existe graça. E nesse período, nós ainda teremos uma breve brecha de tempo para podermos levar ainda às últimas instâncias da terra o convite de salvação para aqueles que ainda não tiveram acesso ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queridos amigos e irmãos que nos escutam nessa noite, colegas que nos escutam, eu queria dizer a vocês que a mensagem que nós levaremos ao mundo, o último convite de salvação, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de ânimo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de graça, de bondade e de misericórdia da parte de Deus. Não é uma mensagem de terror, é uma mensagem de salvação. Quando você lê Apocalipse 14, verso 6, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esta mensagem será levada por pessoas que amam a Jesus. Esta mensagem será levada por pessoas que querem a salvação, que são usados como instrumentos nas mãos de Deus para poderem alcançar corações que estão perdidos nas trevas do pecado, da ignorância. E com certeza, cada um de nós que estivermos envolvidos nessa grandiosa tarefa, seremos usados como instrumentos poderosos na mão de Deus para alcançarmos essas pessoas. E eu queria lembrar vocês, amigos, há bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Mas isso não é um problema para nós. Pastor Estêncio, há bilhões de pessoas, como que essas pessoas serão alcançadas? Essa não deve ser uma preocupação nossa. Nós devemos nos preparar para uma coisa. Devemos estar preparados para sermos usados por Deus. Usados pelo seu divino Espírito. E com esse poder atuando em nós e por nós, nós faremos maravilhas, amigos. Assim como esse Espírito usou a igreja cristã primitiva no Pentecoste, esse mesmo Espírito será derramado com grande poder sobre a igreja cristã desses dias, a igreja adventista do sétimo dia. E quando esse Espírito for derramado sobre nós, amigos, nós vamos nos levantar. Não importa quem somos, não importa a idade que temos. Se somos jovens, crianças, adultos ou idosos, nós seremos usados com tal poder que nós vamos nos levantar
E quando nós nos levantarmos para pregar, nós falaremos com tamanha convicção e poder que as pessoas que ouvirem a nossa pregação, ouvirem o nosso testemunho, serão tocadas pela graça de Cristo, serão atraídas como um ímã aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas vão conhecer essa verdade, elas vão entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, e elas vão alcançar a salvação também. Muitas delas vão se unir a essa igreja, vão se unir a esse movimento e se tornarão instrumentos como nós, que vão engrossar as fileiras para pregar e anunciar esse maravilhoso evangelho da salvação na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, queridos, não há obra mais grandiosa do que esta. Não há obra mais importante do que esta. Não há obra mais poderosa do que esta. Eu fico imaginando o dia em que a nossa igreja se levantar. A nossa igreja se levantar como se levantou a igreja primitiva lá no Pentecostes, quando os discípulos se trancaram 10 dias dentro do cenáculo e eles confessaram seus pecados uns aos outros. Eles igualaram todas as diferenças entre eles. Não havia quem era o maior, quem era o menor. E ao eles confessarem os seus pecados uns aos outros, eles se lavaram, eles se purificaram. E eles se colocaram à disposição de Deus para serem usados pelo seu Divino Espírito, para que fossem testemunhas desse maravilhoso evangelho de salvação em Cristo Jesus. E eu quero lembrar você, meu querido amigo que me escuta nessa noite, um pescador chamado Pedro, inculto, um homem ríspido, se levanta e, sob o poder do Espírito Santo de Deus, ele prega o seu primeiro sermão e ele converte 3.000 pessoas. No segundo sermão, ele prega e converte 2.000 pessoas. Em uma semana, um cristão imbuído pelo poder do Divino Espírito, 5.000 pessoas conhecem a Jesus por meio do seu testemunho, da sua pregação. Que tamanho poder! Mas, queridos, eles passaram pela experiência do reavivamento e da reforma. Eles passaram pela experiência da chuva temporã. E nós, como igreja hoje, da mesma forma, passaremos por essa experiência. O reavivamento e a reforma. E da chuva não temporã, mas a chuva serôdia. E de acordo com a revelação dos testemunhos, a chuva serôdia será um poder muito, muito maior. Um poder muito mais abrangente, muito mais grandioso. Quando for derramado esse poder sobre a igreja, nós faremos maravilhas. Nós alcançaremos milhares, milhões e bilhões de pessoas. Assim, queridos, que nós deveríamos buscar uma coisa apenas. Buscar sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus pudesse nos usar de forma plena, completa. Instrumentos vivos nas mãos de Deus, para levar ao mundo o mais importante convite que pessoas que vivem no pecado esperam ouvir de cada um de nós. Assim sendo, continuando nosso diagrama profético, eu quero destacar a vocês que esse tempo de angústia, ele vai chegar, esse breve tempo de angústia vai chegar ao fim, e quando esse tempo de angústia chegar ao fim, nesse breve tempo de angústia, haverá um evento muito, muito importante que eu quero destacar.
haverá o fechamento da porta da graça. No entanto, eu não falei de um outro evento que está no diagrama, que eu quero chamar a sua atenção. Este evento, ele marca o início do tempo de angústia. Pastor Estêncio, qual vai ser esse evento? Esse evento será, categoricamente, o decreto dominical. O decreto dominical. O decreto dominical, ele determina o início desse breve tempo de angústia. Entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, haverá um tempo muito, muito pequeno. Quando muitas pessoas me perguntam, pastor, como que vai ser o fechamento da porta da graça e o decreto dominical? Qual é a distância de tempo? Nós, costumeiramente, dizemos, serão quase que coisas sucessivas. Sucessivas. Uma coisa prenuncia a outra. Haverá um tempo muito breve entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Quando o decreto dominical for lançado, quando os Estados Unidos da América estender o braço sobre o abismo, dando as mãos à Roma papal, e quando o Espiritismo também fizer a mesma coisa, estendendo o seu braço a Roma, se unindo para formar essa tríplice aliança desse poder, conforme Apocalipse 16 descreve, os espíritos de Hans, ou seja, o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo, quando esses três poderes se unirem, amigos, coisas terríveis acontecerão sobre a face da terra. E quando esses poderes se unirem, o que acontecerá? Encerra-se o fechamento da porta da graça. Ou seja, Apocalipse capítulo 7, o versículo 1. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar a leitura. A palavra de Deus diz em Apocalipse 7, 1, diz assim: Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui nós vemos a mão de Deus, a mão poderosa de Deus, usando o símbolo de 4 anjos que estão segurando os 4 ventos. A palavra vento na profecia significa conflito, guerras. Esses 4 anjos de Deus, eles estão sendo os instrumentos usados por Deus para poderem segurar, para sustentar o povo de Deus e impedir que o inimigo se apodere de forma definitiva do controle da história humana. E eu quero lembrar vocês, queridos amigos, Deus mantém o controle da agenda do mundo. Deus mantém o controle da agenda do mal. Deus mantém o controle da agenda das nações. E Deus mantém o controle da agenda da sua e da minha vida. Deus está no comando de todas as coisas. Nada passa oculto aos olhos de Deus. Deus sabe e comanda cada um dos detalhes da nossa vida e da nossa história. Nós precisamos ter isso em mente. Muito bem. Quando, então, o decreto dominical é baixado, nós temos uma orientação da parte de Deus, através da revelação profética. Nós devemos abandonar os grandes centros, abandonar as grandes cidades. Por quê, pastor Estêncio? Porque nós estamos no limiar do fechamento da porta da graça. Dará início, como já vimos, ao breve tempo de angústia, aonde muitos serão perseguidos. Inclusive, de acordo com a revelação dos testemunhos, nesse breve tempo de angústia, alguns de nós ainda poderemos passar pela experiência de uma grave e terrível perseguição. Muitos de nós. Bom, quando nós, então, chegarmos ao período do fechamento da porta da graça,
Os 4 anjos, então, eles deixam as suas posições. E o que acontece com o planeta Terra? O inimigo, ele toma conta da Terra, dando início, então, ao que nós conhecemos na profecia bíblica do tempo de angústia. Ou seja, esse tempo, amigo, vai marcar o auge dos enganos de Satanás. O inimigo, conforme nós discorremos agora, com esses 3 poderes em suas mãos, ele vai realmente realizar coisas que são absurdas e ele vai tentar enganar, de acordo com a palavra, se possível até os próprios escolhidos. Então, dá-se início ao tempo de angústia. Pastor Estêncio, aonde nós podemos encontrar o registro do tempo de angústia? Se você quiser estudar, eu recomendo que você leia Apocalipse capítulo 16. Ou seja, em Apocalipse 16, você tem, então, a relação dos fatos e dos eventos que vão marcar o tempo de angústia. Estão ali destacados pelo profeta João de forma muito clara. E nós conhecemos esses eventos como as 7 últimas pragas que Deus vai derramar sobre o planeta Terra. E nessas 7 pragas, de acordo com a revelação do Apocalipse, capítulo 16, nós teremos grandes coisas acontecendo. Grandes juízos da parte de Deus vão ser derramados sobre a face da terra. Nesse período do tempo de angústia, haverá também entre os momentos do juízo de Deus, o que nós conhecemos como o decreto de morte. O decreto de morte será uma resultante, será uma consequência do sofrimento pelo qual o povo que vive na terra e que não aceitou a mensagem da salvação em Cristo Jesus, esse povo que rejeitou a salvação em Cristo, unindo com as forças do mal, passará pela experiência das pragas. E deve-se lembrar claramente que o povo de Deus não será alvo das pragas. Eles passarão incólumes, ou seja, eles não sofrerão as consequências das pragas. De acordo com a revelação profética, nós seremos guardados, guiados pelos anjos e pelo Espírito Santo de Deus. Desde o momento em que iniciar o período de angústia até a angústia de Jacó e depois a experiência da salvação e da libertação por meio da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em meio a esse momento de angústia, onde as pragas estão sendo derramadas sobre o mundo, aqueles que estiverem do lado do mal, do inimigo, vão se levantar na tentativa de encontrar uma razão, uma causa para explicar tanto dano e tanto sofrimento. E incitados pela liderança do próprio inimigo, esses vão ser instrumentos que serão instrumentos usados para poderem, então, decretarem a morte, ou seja, baixarem um decreto de morte. E esse decreto será baixado contra o povo de Deus, contra os filhos de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E nós seremos perseguidos, amigos. Obviamente, seremos objeto de perseguição. E essa perseguição, ela será muito intensa. Será muito intensa. E nós só sobreviveremos pela graça de Cristo Jesus. Só sobreviveremos pela graça, pela proteção e pela direção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usando os seus anjos e também o Espírito Santo de Deus. Muito bem, então nós passaremos pela experiência
do decreto de morte, nós sairemos dos grandes centros, depois sairemos dos pequenos centros e vamos, então, caminhando para o último ato, os últimos atos da história do povo de Deus na Terra e, sobretudo, a história do grande conflito, não é? Quando o decreto de morte for baixado, nós, então, seremos perseguidos. E nós, quando formos vivenciar, quando soubermos do decreto de morte, nós, de acordo com a revelação, devemos seguir para as montanhas. Seguir para as montanhas. Porque nós vamos passar por uma experiência de terrível perseguição. E aqui, queridos, eu quero deixar com vocês uma palavra de fé e de esperança. Ao estudarmos e antevermos esses eventos, nós não temos que temer mal algum, não temos que temer nenhuma espécie de ameaça, não devemos sentir ameaçados, não devemos sequer fugir dessa experiência. Por quê? Porque nós temos a contínua promessa de Deus, deixada por meio de seu Filho Jesus Cristo, onde ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus estará conosco todos os dias, até o último instante, na ocasião em que Jesus Cristo vier para nos livrar. Bom, eu fiz aqui uma breve visão panorâmica. Eu passei um pouquinho do tempo, pastor Flávio, peço a compreensão de vocês, mas eu passei um panorama geral. É possível que nós teríamos que aprofundar e trabalharmos cada um desses elementos de forma mais substancial, mas eu vou deixar aqui isso para que vocês para que vocês possam, então, refletir. Se vocês quiserem, eu posso até encaminhar a minha palestra, você pode partilhar com os seus membros, né? E eu queria agora deixar o último slide para vocês. Qual deve ser nossa posição em face a todos esses fatos que nós estudamos aqui nesse diagrama? Eu quero mostrar para vocês o que Ellen White fala ao comentar Apocalipse 7:1, que é o texto que nós lemos agora há pouco. Ela diz assim, no livro Eventos Finais, página 125, ela diz assim: isto aponta para a obra que temos de fazer agora. Clamar a Deus para que os anjos segurem os 4 ventos, até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. Então, eu queria deixar com vocês esse pensamento, esta mensagem que vem dos testemunhos dos escritos de Ellen White. Assim, eu dou por encerrada a minha fala. Eu abro agora espaço para as perguntas. Se vocês tiverem alguma pergunta, estamos aqui para poder ajudar a responder. Obrigado, pastor Renato. Foi muito boa. Respondeu várias questões aqui que nós temos dos nossos amigos internautas. Nós estamos aqui agora com os 3 convidados. Eu tenho uma pergunta para fazer ao pastor Marcos Aguiar e ao Abner, e o pastor Renato pode complementar caso haja alguma observação a mais. A questão é o seguinte. Opa, perdi aqui a pergunta. Não, achei a pergunta aqui. Do Luiz Dias. Pastores, Abner, se Satanás sabe que o fim se aproxima, qual que é o interesse dele em fazer com que os eventos finais aconteçam logo? Por exemplo, o decreto dominical, a união do catolicismo, do protestantismo, do espiritismo. Ele já sabe todo o cronograma. E mesmo assim ele vai cumprindo isso. Como é que fica essa compreensão, pastor Marcos, Abner e pastor Renato? Ok. Essa questão aí, o Satanás, ele já sabe que é um caso perdido, irmãos. Então, desde a época que Jesus Cristo ressuscitou, que era o que ele tentou evitar, a própria morte de Cristo, e como Cristo, no caso, morre, ele faz tudo para que Jesus seja destruído da pior maneira possível, mas que não ressuscitasse.
Porque se Jesus Cristo ressuscitasse, aí então estaria tudo perdido. Jesus ressuscita, vai para o Pai, e aí, complementando a mensagem do pastor Renato, tudo começa ali, depois da ressurreição de Cristo, ele vai para a direita do Pai, o Espírito Santo, depois de alguns dias, para se formar o Pentecostes, é derramado, tem toda aquela situação lá que o pastor Renato falou aí, então ele sabe que é um caso perdido a partir daí. Mas ele conhece as profecias, muito mais que nós, só que de todas as maneiras ele ainda vai tentar fazer esse arremate final, que é o que vai acontecer lá em Apocalipse capítulo 20, após o milênio, tentar ainda tomar esse mundo para ele. Mas a palavra de Deus já garante que o fim já está resolvido. O mundo é do seu Cristo. Pastor? Está me ouvindo, pastor? Pode falar, Abner. Então, também no livro Eventos Finais, dessa parte, existe a parte que fala sobre os enganos satânicos nos últimos dias. Então, assim como Deus ele tem o seu plano, Satanás ele tenta fazer uma contrafação de Deus, né? Então, a Sarah White ela coloca aí nesse livro Eventos Finais, primeiro, existe um disfarce dentro do cristianismo. Então, existe uma aparência de cristianismo. Quando Cristo fala lá em Mateus 24, né, versículo 24, diz assim, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, esse é um dos pontos. Mesmo dentro da igreja adventista, nós temos o joio misturado com trigo. Esse é um ponto também para a gente refletir. Espírito de mentira. Satanás ele tem a capacidade de se disfarçar em parentes, em amigos, e ele vai personificar os apóstolos, inclusive. Um dos grandes enganos dele, ele vai como se fosse João, como se fosse o apóstolo Pedro, né? E esses apóstolos vão contradizer a Bíblia. Esse é um ponto específico. Outra questão são falsos reavivamentos, excitamento de corporações religiosas, né? O falso falar em línguas. Anjos maus aparecem, né, como seres humanos, né? A personificação dos mortos e o auge que será que Satanás ele vai personificar a vinda de Jesus Cristo. Esse é o maior engano do anticristo, tá bom? E aí a Sarah White ela coloca o seguinte: esquecemos do capítulo 6 de Efésios. Ela faz uma pergunta, que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, mas contra a potestade, né? Contra inimigos poderosos, né? Então ela fala o seguinte: revestir os lombos da verdade, lá em Efésios, tá certo? A couraça da justiça, o calçado da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí ela termina em Efésios 6, versículo 18, dizendo o seguinte: oração e súplica no Espírito e vigilância. Então, nós temos que rogar a Deus e pedir o Espírito Santo. E ela usa 4 elementos que são importantes: humilhação, arrependimento, oração, e ela usa mais um outro ponto aqui, e união entre todos na igreja, assim como foram os discípulos no Pentecostes. Pastor Renato, gostaria de complementar algum aspecto? Sim. Eu queria voltar ao que eu falei recentemente, respondendo à pergunta do Luiz, de que o inimigo, nós não sabemos qual é a agenda que ele tem. Deus sabe, né? Se ele está interessado em antecipar os eventos, em apressar os eventos, nós não sabemos, né? Agora, o que ele está interessado é em causar uma confusão, em causar um falso reavivamento dentro do povo de Deus. Isso ele está interessado. E aqui o Abner colocou algumas coisas bastante interessantes com base nos eventos finais. Então, o que eu poderia destacar é o seguinte: nós não temos que estar preocupados com o inimigo, nós temos que estar preocupados conosco, com a igreja. Temos que estar preocupados com a nossa fé, com a nossa salvação, com o nosso preparo, com o nosso estudo. É esse que tem que ser o foco nosso, né? Quanto mais preparados nós estivermos, mais fortalecidos nós estivermos, com certeza mais preparados estaremos para poder enfrentar esses eventos que nós estudamos essa noite, né? Então, vamos colocar os nossos olhos na pessoa de Cristo. Vamos colocar os nossos olhos em cima da sua palavra, da sua revelação profética. E vamos nos ancorar nesses pilares
para que nós possamos, então, nos colocar, como falamos agora há pouco na mensagem, nos colocar como instrumentos, como vasos nas mãos de Deus, para sermos usados com o seu poder. Né? Ok? Agora, é notório que nós, e agora eu me reporto ao capítulo 32, o capítulo 36 do livro Grande Conflito, você vai ter lá no Grande Conflito um capítulo só sobre os enganos de Satanás. E Ellen White vai destacar, dizendo que nós deveríamos orientar as nossas igrejas sobre esses enganos que o inimigo usaria para poder enredar o povo de Deus, para distrair o povo de Deus. Não é? E esse é um assunto muito sério, muito importante, que nós devemos estudar. Por isso que eu tenho colocado a vocês, e coloquei no início da palestra, não deveríamos estudar profecias só em tempos de crise, não. Deveríamos estudar profecias continuamente em nossa caminhada cristã, em nossas igrejas, em nossas famílias, para nós não sermos pegos de surpresa. Pastor Renato, veja, pastor Flávio, amigos, convidados e ouvintes, a Bíblia fala, se possível, ele vai tentar até os eleitos, ou seja, os escolhidos. Ellen White fala muito disso daí, né? Um irmão colocou aqui o que significa as palavras aí, quando fala que depois dessas coisas. Várias vezes a Bíblia comenta isso, depois das 7 igrejas, depois das 7 pragas, depois dos 7 selos, e até Apocalipse 21, quando fala que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, depois dessas coisas, significa que Deus, como o pastor Renato falou aí, Deus tem sua agenda, e depois dessas coisas, é da agenda de Deus, ele não está nem aí para o inimigo, só que o inimigo está tentando, porque, como o Abner falou aí, ele não desfaz. Satanás, ele não desfaz, ele contrafaz. Ele faz parecido, ele não desfaz. Se ele se fizesse, a palavra de Deus seria escancaradamente certa. Então, ele contrafaz para tentar destruir, se possível, os escolhidos do Senhor. Muito bem lembrado. Eu queria deixar, pastor Flávio, claro, como uma pequena tarefa que os nossos queridos ouvintes lessem o capítulo 32 do livro Grande Conflito. Fica aqui uma pequena atividade para a sua semana, você ler com a sua família esse capítulo em oração, para você entender melhor a pergunta que o Luiz fez para nós nessa noite. Pastor Flávio, pode falar, pastor Marcos. Em algum momento, se possível, gostaria de colaborar com a mensagem. O pastor Renato sabe muito bem disso. Foi feito pela própria igreja um estudo sobre as 14 tipos de pessoas que deixarão a igreja, né? Pegou vários escritos de Ellen White, e então ali tentando fazer a diferença, como a Abner disse aí, entre o joio, a palha, entre o morno, e então 14 grupos são eventualmente que deixarão a igreja, e depois eu deixo com você para você repartir com os membros aí. Então fala aqui dos que nos últimos dias serão os auto-enganados, dentro de tudo isso que foi falado na palestra de hoje, os descuidados indiferentes que não estudam a palavra de Deus, os ambiciosos e egoístas, os que se recusam a se sacrificar, está no livro Primeiros Escritos, os orientados pelo mundanismo, testemunho para a igreja, os que comprometem a verdade, está no testemunho para a igreja, os desobedientes, testemunho para a igreja, os invejosos e críticos, testemunho para a igreja, os fuxiqueiros e que acusam e condenam, está no Olhando para o Alto, na meditação de Ellen White, está a classe conservadora superficial, testemunho para a igreja, os que não controlam o apetite, testemunho para a igreja, os estudantes superficiais da Bíblia, os que promovem desunião e os que perderam a fé no dom profético. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 84. Esses 2 fatos aqui, eles são convergentes, primeiramente pela gama de coisas que estão, os membros que estarão dentro da igreja, e, em segundo lugar, porque essas categorias estão hoje representadas na igreja. Então, tá aí, depois eu deixo com o pastor Flávio, pode distribuir para os irmãos aí esse estudo. Pastor, pode deixar, eu vou colocar no grupo do WhatsApp da nossa igreja lá, que nós temos lá os nossos membros cadastrados, e vamos colocar isso sim. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês 3. Foi observado aí, e para que não tenha dúvida, vocês acham que esse falso reavivamento se refere a pessoas que baseiam a sua vida
em eventos atuais, tipo uma pandemia, tipo uma nova guerra, tipo a mudança de poder e autoridade religiosa. Pessoas que se apegam mais a Deus, quando acontecem essas coisas, esse falso reavivamento tem uma relação com isso? O que vocês acham? Eu posso ajudar a responder, se vocês quiserem. Veja, o falso reavivamento tem a ver com algumas características. O falso reavivamento, ele será produzido por um distanciamento da revelação profética. Ou seja, quando nós começarmos a apresentar mensagens que não estão, de fato, alinhadas com a palavra de Deus, não estão alinhadas com as profecias do Apocalipse de Daniel. Nós podemos estar apresentando à nossa família, à nossa igreja, várias mensagens, não é? Mas se nós não estamos, de fato, nos preparando para esses grandiosos eventos, conforme vimos essa noite, não é? Nós podemos estar incorrendo em uma experiência de fé que vai nos distanciar, nos afastar da realidade dos fatos que estão diante de nós e estão muito próximos de nós por acontecer. Então, eu destaco esse primeiro ponto, esse desalinhamento que vai conduzir a um distanciamento da palavra profética, ou seja, você mudar o foco da pregação bíblica para uma outra pregação. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu queria destacar, que também pode caracterizar um falso reavivamento, é a experiência do fanatismo. Quando pessoas começam a levar o assunto, não é? Por exemplo, da reforma ou qualquer outro tema a um extremo, não é? Pode conduzir a igreja a um falso reavivamento. Uma outra coisa que eu poderia colocar também... Pastor, deixa eu atrapalhar o senhor só um segundinho, porque o senhor acabou de tocar um ponto em que o Tiago Soldani pergunta. Então, assim, já está respondendo duas perguntas, pastor. Como que buscamos o aspecto da reforma sem cair no perfeccionismo? Sim. Veja, a palavra perfeccionismo não existe na Bíblia. Existe a palavra perfeito, né? E a palavra perfeito na Bíblia é uma expressão que nós temos que ser perfeito na graça, no amor, na bondade, na justiça de Cristo. E a nossa perfeição, ela só será possível, nós só alcançaremos a perfeição no estágio de santificação e glorificação quando nós formos moldados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos deixarmos ser usados e transformados por esse poder. Essa transformação, eu quero lembrar os colegas, o Tiago, que fez a pergunta, ela não é um ato que ocorre hoje, ela é um processo contínuo, crescente, que vai acontecendo em nossa caminhada dia após dia. Quando os testemunhos falam sobre o batismo diário do Espírito Santo de Deus. Cada dia nós somos batizados, cada dia nós vencemos um pecado, cada dia vencemos uma tentação, não é? E aquilo não mais exerce poder sobre a nossa vida. Porque uma das coisas, pastor, que o inimigo mais quer realizar e operar em nossa vida é nos tornar escravos do pecado. Ele quer colocar algemas em nossas mãos para que nós estejamos escravizados no pecado e nós não consigamos abandonar o pecado, a tentação. Então, deixando claro esse assunto, não é? Nós precisamos estar muito bem alicerçados na palavra de Deus, alicerçados no conhecimento da revelação profética, alicerçado no conhecimento dos eventos que precederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo.
para que nós não venhamos a nos embarcar em certas teorias, em certos ensinamentos que nos distanciam do ideal de Deus, que nos distanciam do plano que Deus traçou para o seu povo e que está claramente revelado na palavra, na sua palavra Bíblia e nos testemunhos da revelação profética. Beleza, pastor. Pastor Marcos, eu tenho uma perguntinha para o senhor. O senhor é um pastor que a igreja reconhece a sua liderança. O senhor tem mais de 40 pastores que te auxiliam aqui nessa região central do Rio de Janeiro. Qual tem sido a postura dessa igreja aqui na nossa cidade do Rio e o entorno? Quais as precauções que os pastores aqui da nossa região têm tido com esses falsos reavivamentos? Temos aqui milhares, mais de 15 mil membros nessa área. Qual tem sido a sua postura como líder, como nosso líder aqui, para que possamos ser precavidos quanto a esses acontecimentos? Ok, pastor Flávio, você mesmo já notou que no nosso grupo de pastores, eles de vez em quando postam, né? Olha, agora aproveitando essa pandemia e essa questão aí virtual, está todo mundo aí migrando para esses... Porque hoje você tem um menu de situações que você pode ir no computador, né? Na internet. Então, você não tem... O pastor ele não tem como segurar os seus membros. Mas os pastores, pastor Flávio, estão orientados, como você tem recebido essa orientação, eles estão orientados a se basearem sempre na palavra de Deus. Alguém colocou aí que o nosso método de estudo é o histórico, né? O método histórico gramatical. E acertadamente, porque outros até usam o método histórico de outras maneiras, aí, como o pastor Renato falou, de interpretações de revelações, por exemplo. Então, os grandes movimentos hoje de reavivamento, eles estão em cima de manifestações carismáticas. E é esse tipo de reavivamento que é perigoso. Ele contrafaz, ele não desfaz, ele parece. Então, vão aí as músicas, vão aí a maneiras de sentimentalistas, vai por aí. Então, o que nós temos orientado aos pastores é que eles se baseiem sempre na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Nós fizemos agora, pastor Renato, fizemos agora, como associação, durante essa semana, de 6 às 7 da manhã, reavivamento e reforma, com vários pastores aí de várias partes do Brasil, tendo aí mais de 10 mil pessoas que assistiram aqui da nossa associação e outras também, para buscar esse reavivamento do Senhor. Eu sei que o reavivamento, como eu tenho orientado os pastores, além do estudo da palavra, ele vem de dentro para fora, ele não vem de fora para dentro. O carismatismo, o sentimentalismo, ele vem de fora para dentro. Então, ele vem de dentro para fora, como a própria Ellen White fala, esse reavivamento verdadeiro e essa reforma, que é a mudança que acaba sendo, ao final, uma mudança de vida. É assim que é o verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma, e como os pastores estão sendo orientados a lidarem com essas situações extremistas e com essas situações carismáticas e que tentam desvirtuar o povo de Deus. Pastor, só fazendo um complemento nisso que o senhor acabou de dizer, eu sou um desses 40 que estão sendo liderados pelo pastor Marcos, e semanalmente, todas as quintas-feiras pela manhã, nós temos uma reunião onde todos nós pastores, nós oramos, temos a meditação e temos alinhamento de procedimentos. Então, além da nossa devoção pessoal, nós estamos coesos, buscando sempre a orientação do Espírito Santo para tomarmos as melhores decisões e cuidar do rebanho de Deus de acordo com o cenário profético, sem extremismo em nenhuma das áreas, nem para a direita nem para a esquerda, mas embasando aquilo que Deus deixou para todos nós como seu povo. Abner, você é um membro voluntário, um líder voluntário da igreja. A igreja reconhece, a igreja de Botafogo tem quase 1.200 membros, ela reconhece a sua liderança. E a Regina Franco, ela fez uma pergunta muito interessante. E eu quero que você me ajude a respondê-la, e eu peço a ajuda dos pastores aqui também. Olha só, sabemos que, Regina Franco, colocando aqui no chat, sabemos que os últimos acontecimentos será pelo papado, os Estados Unidos, mas o comunismo, ele tem papel também na profecia? A situação atual estaria ligado a isso? E aqui a gente fala
daquilo que a gente percebe, o coronavírus, por exemplo, tendo vindo da China, um país comunista, tem a relação, está ligado, esses pontos se ligam, não se liga, como é que fica isso? Pergunta difícil, hein, Abner? Então, pastor, a gente tem que entender que quando a gente estuda o livro de Daniel, capítulo 11 e 12, e quando a gente estuda também Apocalipse, capítulo 11, ele faz referência lá, né, no capítulo 11 de Apocalipse, ao Egito e Sodoma. Então, Egito aí, ele ficava ao sul da Palestina, do povo de Israel. Então, essa menção ao sul é ateísmo, quando, por exemplo, Moisés foi pedir para libertar o povo e o rei fala que eu não conheço o teu Deus, não vou deixar o povo ir. Então, a Sarah White, ela fala claramente, a própria Bíblia, né? Quando você estuda Apocalipse 11, fala sobre as duas testemunhas, né? O Antigo e o Novo Testamento, e aí fala de uma besta que vai se levantar do abismo, né? E fala que essa besta é semelhante ao Egito, né? Ateísmo, tá certo? E semelhante a Sodoma, que é licenciosidade, né? Imoralidade. E quando você vai em Daniel capítulo 11, que você vai nos versos finais, você tem uma disputa entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é ateísmo. Tá? Então, na realidade, a gente vê o seguinte, que no final da história, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, eles vão dar as mãos, no finalzinho de Daniel capítulo 11. Tá bom? Então, vai haver, como disse o pastor Renato aí, essa união, né? Essa tríplice aliança entre uma contrafação novamente. No Apocalipse você tem Deus, né? Deus, o Filho e o Espírito Santo. E aí Satanás faz a contrafação. O dragão, a besta que se levanta do mar e a besta que se levanta da terra. Tá bom? Contrafazendo a tríplice, né? Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, na realidade, a gente vai ver o seguinte, que vai haver essa união entre o protestantismo apostatado dos Estados Unidos, entre o romanismo eclesiástico católico e também entre o espiritismo no mundo. Então, na realidade, eles vão se unir e aí tanto faz, tanto o comunismo quanto o capitalista, eles vão se unir nessa nova fase de liderança mundial, de globalização, onde eles acham que para resolver os problemas ecológicos, né, econômicos, sociais, problemas de imoralidade, problemas de problemas sociais, em benefício da família. Então, isso já vem desde o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. A Igreja Católica ela muda de estratégia, fazendo a questão do ecumenismo. E aí você vem aí desde lá, né, desse período do Papa João XXIII, aí você passa pelo o Papa João Paulo II, né, a encíclica Dias Domini, e em 2015 o Francisco faz a Laudato Si, que é a encíclica Louvado Seja, fazendo uma menção de que o mundo precisa de um dia de guarda, e esse dia seria o dia do domingo. Então o que a gente vê é o seguinte, que a ferida está praticamente curada e está havendo cada vez mais uma aproximação e uma união. E, sem dúvida, o comunismo ele vai ceder. Tá bom? Seria mais ou menos assim em linhas gerais. Interessante. Já está com 1h30 praticamente de live. Eu tenho mais umas 3, 4 perguntinhas para fazer para vocês. Eu não sei se o pastor Renato ou o pastor Marcos quer fazer algum complemento disso que o Abner disse, mas interessante que nas profecias na Bíblia, a gente entende isso também no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, quando ela fala da união do poder político e o poder religioso. No poder político nós não temos discriminado capitalismo, comunismo, socialismo, nazismo ou qualquer outro tipo de ismo. A gente consegue entender que é um controle total do poder político com a união do religioso e essas cenas que o Abner acabou de descrever. Os pastores querem complementar mais algum aspecto nesse quesito ou podemos avançar? Pode falar, pastor Renato. Pode avançar. Eu creio que vamos abrir para outras questões. Tá bom. Temos aqui uma pergunta. Eu creio que ela foi respondida, mas para não deixarmos dúvidas, em relação às pragas, elas serão universais, elas serão locais. Os filhos de Deus, aqueles que foram selados, eles vão ter consequências das pragas? Pastor Renato. É claro e evidente que se as pragas fossem universais dentro do campo
que como não entendemos, né? Se alcançassem a todos no mesmo momento, eu creio que não sobreviveria ninguém. Então é evidente que Deus, na sua sabedoria, derramará as suas pragas dentro de uma realidade em que pessoas que vivem em áreas onde muitas situações o pecado impera de maneira maior, né? Essas pessoas serão objeto do maior juízo da parte de Deus, não é? No entanto, essas pragas não podem ser universais, elas não serão universais, caso contrário, não sobreviveria ninguém para poder presenciar, né, todos esse desfecho da história, e nem mesmo para perseguir o povo de Deus, porque senão todas as pessoas seriam mortas rapidamente, né? Beleza. Pastor, posso Pode falar. complementar um pouquinho? Só Por queria favor. dar rapidinho. Antes da descrição das pragas do capítulo 16 de Apocalipse, você tem o capítulo 15 que abre dando esperança, que é o cântico da vitória, né? Que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Esse é um ponto importante. Segundo, as pragas só vão cair sobre os ímpios. Elas não vão cair sobre os justos. E terceiro, Deus promete estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando nós estivermos diante de governantes, de pessoas importantes, ou de quem quer que seja, o Espírito Santo colocará na nossa boca, na nossa mente, o que nós devemos falar e como falar. Então, nós precisamos, assim, estar com a esperança que Deus está conosco. Não importa o que vai vir aí pela frente. Se nós estamos, assim, amadurecendo o grão, né? Através doando a nossa vida, o Espírito Santo está trabalhando, ou seja, nós aceitamos não só a chuva temporã, mas vamos receber a chuva serôdia. Aceitamos a justificação pela fé, estamos passando por um processo de santificação e o Espírito Santo estará conosco, nos conduzindo a nossa vida. Maravilha. Muito bom. Deixa eu fazer uma perguntinha para os pastores agora, pastor Marcos e pastor Renato. Eu recebi aqui uma mensagem pelo meu WhatsApp de uma família, um grupo que há alguns dias tem frequentado, alguns meses, tem frequentado a nossa igreja ali em Botafogo, eles moram no Flamengo, não vou dizer o nome, e eles perguntam o seguinte: de acordo com o cenário profético, tudo que nós precisamos saber, tudo, para não termos dúvidas de nada, nós encontramos na Bíblia e no Espírito de Profecia, ou existe algum outro local que a gente tem que consultar para poder não ser enganado pelo inimigo? O pastor Renato Stêncio é do ramo aí, né? É da United States. Amigos, é o seguinte, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela é suficiente, mas graças a Deus, Deus proveu o dom profético e graças a Deus ainda a Igreja Adventista do Sétimo Dia como a sua igreja histórica, porque Deus tem os seus fiéis em todas as denominações religiosas, Deus tem os seus fiéis em todos os grupos, mas graças a Deus, Deus proveu a Igreja Adventista como remanescente e o seu povo histórico. Então, ele dotou essa igreja com o dom profético para poder espalhar, então, para todos, e isso é suficiente. Não pode, com certeza, até o final dos tempos, não deverá haver outra situação, outro movimento, porque, inclusive, lembrando da igreja de Atos 2, a igreja de Atos 2 que vai se refletir na igreja atual, a igreja da chuva temporã para a igreja da chuva serôdia, a polarização ela é inevitável, né? Então, a igreja de Atos 2, os fiéis saíram da igreja. A igreja remanescente hoje, os infiéis saem da igreja, que estão lá naqueles 14 grupos que eu mencionei lá. Quer complementar alguma coisa, pastor Renato? Eu queria dizer a essa família que fez essa pergunta tão importante, o pastor Marcos já nos orientou, a palavra de Deus, a Bíblia, não é? Que está aqui, deve guiar e conduzir a nossa vida em todas as instâncias, em todos os momentos. E eu queria dizer a vocês que a revelação da palavra de Deus, a Bíblia, ela é progressiva. A compreensão da revelação de Deus, ela é progressiva. E os testemunhos do Espírito de Profecia revelam de que nem todos os escritos da Bíblia serão plenamente conhecidos ou compreendidos aqui na Terra. Olha bem, Obreiros Evangélicos, página 312.
nem todos os textos da palavra de Deus serão plenamente compreendidos até que na nova terra Deus os explique a nós. Então, há muitos mistérios que a gente quer receber respostas hoje, para os quais nós não temos resposta. Agora, você vai falar, mas pastor, tudo que a gente tem para conhecer e para compreender está na Bíblia e nos testemunhos? A resposta é sim, exatamente. Agora, a compreensão do que está na Bíblia e nos testemunhos do Espírito de Profecia é um processo progressivo, que a gente vai compreendendo a cada dia, a cada semana, a cada mês. E é por isso que nós jamais devemos deixar de estudar a palavra de Deus, a Bíblia, com oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo de Deus, para entendermos aquilo que nós estamos estudando, sobretudo os eventos finais da escatologia bíblica. Maravilha. Abner, temos aqui... Posso, viu, pastor? Por favor, pode falar. Eu vou citar acho que só para complementar um pouquinho, Provérbios 29, 18 diz assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, a Igreja Adventista, nós estudamos bastante a Bíblia e gostamos do tema da profecia. Porque você estudar Daniel e Apocalipse vai dar uma experiência espiritual nova. Então, na palestra do pastor Renato Stenser, ele foi muito, no início, muito claramente. O estudo de Daniel e Apocalipse, o estudo da profecia, faz com que você haja uma renovação, um entendimento claro. E tem um texto aqui de Ellen White em Testemunho para a Igreja 4, página 211, diz assim, o plano de Satanás é enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Então, aquele espírito o Espírito Santo que deu à luz o marturieso, o testemunho, para os profetas de toda a palavra de Deus, e nós temos na igreja remanescente esse privilégio de que essa luz menor nos guia para a luz maior, que é a Bíblia. Tá bom? Maravilha. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui que eu vou pegar várias pessoas. O Antônio comentou sobre isso, a Márcia comentou sobre isso, o Ismael comentou sobre isso. No gráfico que o pastor Renato ele colocou aqui para a gente na explanação, ele deixou muito claro que vai ter um momento que nós vamos ter que sair das grandes cidades. Daí a gente vai para centros menores. Uhum. E vai ter uma outra oportunidade que a gente vai ter que sair, de fato, até dos centros menores. Daí o Ismael até pergunta o seguinte, quando nos é aconselhado para irmos para o campo de fato? Isso significa que temos que morar onde não tem nenhuma estrutura, como eletricidade, banco, hospitais? E aí, é uma boa pergunta. Como que vocês podem me ajudar a responder esses amigos que estão aí interagindo com a gente? Quer que eu responda? Pode ser. Pastor Marcos, eu não sei se você quer responder. Ok. Essa é uma questão que tem entrado e saído da agenda da nossa igreja. Ela é recorrente, ela volta e meia, ela entra e sai, né? Geralmente em tempos como esse, né? Mas eu queria dizer a esse colega que perguntou, a esse membro da igreja, esse irmão, que nós devemos entender que o plano ideal de Deus sempre foi que nós vivêssemos em pequenos centros, em pequenos locais, ou seja, em contato com a natureza. Tanto quanto possível, nós deveríamos viver esta atmosfera. No entanto, nem sempre é possível que isso ocorra. Esse é o ideal de Deus, que nós vivêssemos em contato com a natureza. O ideal de Deus não é que a gente vá morar no meio do mato, em qualquer circunstância, vivendo lá numa palhoça, sem nenhuma estrutura. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que nós vivamos em contato com a natureza e tenhamos as grandes cidades como alvo, como objetivo para podermos alcançá-las para Cristo. Esse é o plano ideal de Deus. Agora, como dizia, nem sempre é possível isso. No entanto, eu tenho dito aos colegas por onde eu passo, antes de você entender qual é o momento para você sair dos grandes centros para morar no campo, você tem que entender o seguinte, que Deus está no comando da tua vida.
E Ellen White diz nos testemunhos, dizendo assim, que na hora certa Deus vai mostrar o momento em que você tem que sair do grande centro para ir para o pequeno centro. E eu quero concluir dizendo o seguinte, no momento em que nós, de fato, cumprirmos a missão com os grandes centros, com as grandes cidades, então nós temos que pensar em ir para os pequenos centros, né? Porque há milhões e bilhões de pessoas. E eu queria dizer uma coisa para você, pastor Flávio. De acordo com a ONU, em 2050, 80% da população da Terra vai viver em grandes cidades. Quem vai levar o evangelho para essas pessoas? Deus ama todas as pessoas que moram nos grandes centros. Então, eu recomendaria para esse colega que fez a pergunta, ler o livro Ministério nas Cidades. Recomendo você ler esse livro. E ler também o Vida no Campo, é óbvio. Tá? Só colaborando aqui, pastor Por Renato. favor, pastor Marcos. Veja, o pastor Renato tem razão, porque o que Ellen White fala, porque quando, um pouco antes do fechamento da Porta da Graça, veja o gráfico dele lá, tem então decreto dominical. Nesse momento, aí é a hora de começar a sair das grandes cidades, porque de Mateus 24, olha lá, o Império Romano está rodeando ali Jerusalém. E agora, a hora mesmo de sair de tudo, de abandonar tudo, é quando está lá no período das pragas, a Porta da Graça já se fechou, e então vem um decreto de morte. Aí é o momento realmente de sair de todas as grandes cidades, ir para os montes, ir para qualquer lugar, porque é morte. Uhum. Então aí não tem jeito. Agora, Ellen White, ela cita algumas situações que nas grandes cidades nós precisamos fazer para ajudar as pessoas que ali estão. Então ela diz assim, as escolas, nossas escolas, usar a criatividade, né? Restaurantes vegetarianos, igrejas com ministérios específicos. Então, por aí podemos fazer esse trabalho. Abner, obrigado, pastor Marcos. Na perseguição, nós poderemos falecer, morrer na perseguição, Abner? Olha que pergunta difícil. Sim, porque é como disse o pastor Renato Stêncio, né? Vai haver um pequeno tempo de angústia, né? Esse pequeno tempo de angústia, o que vai acontecer? A igreja vai ser abalada quando vem o decreto dominical. Então, quando vem o decreto dominical, vai ser separado, né? O verdadeiro, né? O trigo vai ser separado do joio. Então, na realidade, né? Durante esse período, né? Que o pastor Renato colocou como tempo pequeno de angústia, alguns vão ser presos, alguns vão diante de autoridades, tá certo? Algumas pessoas que não vão aguentar passar, talvez Deus vai permitir que essas pessoas venham a falecer, entendeu? Mas, sem dúvida, vai haver durante esse período. Agora, após o fechamento da Porta da Graça e decreto de morte, pronto, ninguém mais vai morrer. Nós estaremos protegidos por Deus, tá bom? É isso aí, respondendo a pergunta da Michele Messena. Pode falar, pastor Sim, Renato. eu só complementando o que o colega falou, o Abner, lembrando que quando nós recebermos o selo de Deus, o selamento, nós não vamos passar mais pela experiência da morte. Nós estaremos incólumes até o desfecho da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o selamento, né? E aqui é importante falar sobre isso aos colegas. Por quê? Porque há diferentes interpretações sobre a questão do selamento, sobre o momento em que se dá o selamento. Por exemplo, o pastor Fernando Chide, quando ele escreve Preparação para a Crise Final, ele fala que o selamento ele começa no momento do batismo, quando a pessoa aceita Jesus. Alguns outros estudiosos colocam o selamento para um momento sucessivo ao momento do autoclamor, né? Quando passado a experiência da sacudidura, conforme o Abner colocou, passada a sacudidura, nós imediatamente recebemos, então, o selamento. O detalhe é que todos os que passarem pela experiência do selamento não vão mais serem objeto da morte, não mais enfrentarão a experiência da morte. Vão até a volta do Senhor Jesus Cristo vivos,
vão passar pelas pragas, pela perseguição, pela angústia de Jacó e verão Jesus Cristo voltar. Maravilha. Tem uma pergunta difícil, outra pergunta difícil. Só lembrando aqui os nossos internautas que a gente não vai ter condições de responder já todas. São muitas perguntas muito boas. Mas no finalzinho a gente vai deixar uma orientação para vocês. Temos aqui o Vitor Macena. Ele pergunta o seguinte: no medievo, os dias foram mudados em sua contagem da meia-noite à meia-noite, ao invés do crepúsculo ao crepúsculo, como era realmente no passado, né? Isto na reforma gregoriana. Daí ele continua. Esta atitude não foi só administrativa, mas acredita-se que alguns antigos acreditavam que a Bíblia estaria indicando a hora da volta de Cristo. E aqui tem uma relação das virgens, as virgens prudentes e as virgens nécias, né? Onde na própria Bíblia fala que meia-noite eis o noivo. Então eu pergunto para vocês, isso quer dizer então que Cristo Jesus, ele vai voltar à meia-noite? Ou Cristo Jesus, ele vai voltar no pôr do sol? Como é que a gente pode entender isso? Pergunta interessante. Mateus 24, 35 e 36. Leiamos esse texto, porque ele elucida essa pergunta. Jesus Cristo, respondendo à inquietação dos seus discípulos, ele revelou esse conceito, que é um princípio para nós entendermos a questão da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, 35 e 36. A palavra diz lá: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, diz a Bíblia, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, se nós não sabemos o dia e a hora, nós não podemos prever se ele vai voltar às 6 da tarde no pôr do sol ou à meia-noite. A expressão está clara. Jesus disse: o dia e a hora ninguém sabe. Ele foi totalitário. Então, respondendo à pergunta do colega que fez a pergunta, não temos ideia se vai ser à meia-noite, se vai ser ao meio-dia, se vai ser ao pôr do sol, se vai ser de madrugada. Nós não sabemos. O que importa é estar preparado, né? Exatamente. Agora, nós temos muitas vezes a figura de linguagem que se usa, a própria Espírito de Profecia usa a 1/10 hora, né? É chegada a 1/10 hora, mostrando justamente a questão das virgens, na meia-noite e tal, mas é uma figura de linguagem. Mas se for, muito bem, né? Se não for, tem que estar preparado, o que importa mesmo é isso. Pastor? Não estamos ouvindo. Então, ele também fala das virgens aí, né? Então, assim, é muito importante, como colocou o pastor Renato Stencel, os discípulos perguntam, né? Que sinal haverá da tua vida? Quando ele fala da destruição do templo de Jerusalém, quer saber quando vai acontecer isso e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo, os sinais, né? E aí ele começa a entrar em algumas parábolas do capítulo 25 que são importantes para o cristão nesses momentos que antecedem a volta de Jesus. Então ele fala primeiro dos 2 servos, né? O servo prudente e fiel e outro louco, nécio, né? Então ele está falando da fidelidade nos deveres diários, isso é importante. Aí depois ele vai para a parábola das 10 virgens, né? Onde ele aborda o seguinte: 5 eram loucas, né? Que não levaram o azeite, e 5 prudentes, que levaram o azeite para acender a lâmpada. Então, na realidade, tardando o noivo, todas adormeceram. Essa questão é importante. Porque se Cristo, quer dizer, demorou um pouco mais para ele voltar, até mesmo aqueles que tiveram o derramamento da chuva temporã, né, que estão no relacionamento com Deus, também adormeceram. Até que quando deu o sinal de que o noivo está vindo, né, então o que aconteceu? Elas tinham azeite. E o azeite nada mais é do que o Espírito Santo. Ou seja, preparação individual e mais vigilância. Então, preparação individual, vigilância. E ele fala depois na outra parábola sobre o servo imprudente. Quer dizer, se eu sei que meu Senhor não vem, então eu vou maltratar os outros, vou fazer tudo coisa errada? Não. Então, a nossa salvação tem que ser dia a dia. A nossa vigilância, a nossa individualidade com Deus, apegarmos a Deus, nosso testemunho diante
de todas as pessoas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos, né? Então tem que ser um processo contínuo, progressivo. De santificação. Santificação. Contínuo. Maravilha. Amigos, a gente não vai conseguir mais responder perguntas. Esse papo foi muito bom. Nós vamos voltar em algum outro momento, fazendo outra live para abordar essas questões, se aprofundar em outros pontos. Já estamos aqui há quase 2 horas conversando. E eu quero pedir agora para o Abner. Abner, você como médico, a sua rotina de trabalho, você é um herói por estar aí nesse meio que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nesse colapso social. E você também, ao mesmo tempo, é um líder espiritual. Você é um estudioso das profecias, da Bíblia. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo o que tem te motivado, mesmo como pai, como um médico, como um filho de Deus, como você tem relacionado isso na sua vida pessoal para incentivar esses que estão nos assistindo a ter um caminho semelhante a esse teu. Fala para os nossos internautas agora, por favor. Abner, está nos ouvindo? Estamos ouvindo você, Abner. Desculpa. Abner. Agora vai ouvir. Então, o pastor Renato Stenson foi muito feliz na colocação que isso é um processo, gradativo e progressivo. Então, o que eu aconselho às pessoas que são novos na igreja ou que estão querendo fazer essa reforma e reavivamento, isso é muito importante, você tem que criar primeiro. Eu acho que uma das coisas que faz com que você estimule a estudar bastante, estude a lição da escola sabatina. Esse material que a igreja faz a cada 5 anos é um material espetacular. Então, estude a lição. Quando você estuda a lição da escola sabatina todo dia, toda semana, depois de 1 ano, você vai ver a diferença de você 1 ano atrás e agora. E se você também associa, né, você estudar, ler a sua Bíblia, algumas coisas que você se interessa mais, né, Salmos, Provérbios, ler os Evangelhos, enfim. E aí você vai pegando gosto, isso é importante. Então, esse relacionamento com Deus é um processo. Logicamente que eu nasci numa família adventista, assim como o Renato, eu tive o prazer de conhecer o Renato quando cheguei no colégio, né? O Renato estava fazendo 3º ano, já estava saindo do IASP, e eu estava chegando para fazer a 8ª série, que seria o 9º ano hoje em dia, né? Tínhamos o esporte, né, Renato? O basquete, mas tinha também no colégio esse estímulo para a devoção, né, para a parte espiritual. E isso é muito importante. Então, quando você tem pais, quando você tem os pais que ajudam, quando você tem um professor, uma liderança, quando você começa a estudar algum assunto que você não entende, Deus ele vai fazendo um processo na sua vida e vai te dando mais conhecimento. Então, tudo parte do desejo que você tem no seu coração de começar a aprender mais a esse respeito. E você orar, Senhor Deus, eu não estou compreendendo isso. Então, você tem que ler várias vezes. E Deus vai abrir, o Espírito Santo vai tocar para que você possa entender, ter a compreensão da palavra de Deus, né? Nós temos também o Espírito de Profecia, né, que nos ajuda a levar para a luz maior que a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá bom? E muito importante o nosso testemunho diário. Muitas vezes as pessoas não vão saber, você sabe muito sobre profecia, que você sabe muito sobre o assunto da Bíblia, mas eles vão ver o seguinte, como que né, a vida dessa pessoa, como que ela é uma pessoa que une, é amigo, né, é uma pessoa que ama o próximo, né? Então tudo isso é um testemunho da nossa vida, tá certo? Que a gente deve dar nesses últimos dias, porque muitas vezes a nossa Bíblia, né, o nosso exemplo é que vai ser a nossa Bíblia, tá bom? Então isso é importante. Abner, muito obrigado. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a você. Você é um parceiro, é um amigo. Eu sou um pastor feliz por tê-lo como primeiro ancião, como tendo a sua família aqui pertinho da gente, e que Deus continue te abençoando poderosamente, tá bom? Pastor Marcos, eu quero, além de agradecer ao senhor por sua liderança, o senhor tem dado norte a essa igreja, nesse local tão importante, no Brasil e no mundo. Rio de Janeiro é uma das principais cidades no mundo. E eu queria que o senhor, por favor, agora, deixasse uma mensagem para as suas ovelhas aqui da nossa região,
para ovelhas que nós agregamos agora de outras partes do Brasil. Temos pessoas assistindo de outros países, de outros estados. O senhor, como pastor, como uma pessoa muito experiente, foi pastor de igrejas grandes aqui pelo Brasil, é um líder já há muitos anos, trabalhando com grandes responsabilidades, tem visto várias culturas diferentes, realidades diferentes. Qual o seu recadinho, o seu conselho como pastor aos nossos amigos que estão nos assistindo? Desde muito jovem, eu ainda também, a minha mãe eu tinha só 2 anos de idade quando minha mãe se converteu, e desde muito jovem eu procurei também colocar minha vida nas mãos do Senhor, né? Então eu me lembro que com 15 anos de idade eu já li aquele livro, O Melhor da Vida, que hoje é uma compilação, Melhor da Vida, era meu livro de cabeceira. Então, depois resolvi fazer teologia e, graças a Deus, estamos hoje aí com os irmãos, mas o que importa é essa comunhão com Deus diária mesmo, é andarmos cada dia com Ele, e esse é o meu conselho aos queridos irmãos, para não deixar isso de lado, porque a nossa... tem aquele slogan que o pastor Luiz Gonçalves diz, né? Não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Eu digo assim, não basta ser adventista, tem que parecer também ser adventista, né? Eu acho que isso, a comunhão com Deus diária, nos mostra ser uma pessoa dedicada às coisas dele, uma pessoa gentil, uma pessoa companheira, amiga, e mostrar para o povo que para isso é o cristianismo, né? Porque o verdadeiro cristão, ele é uma pessoa amável e sabe amar, né? Deus abençoe todos os queridos. Obrigado, pastor, mais uma vez. Eu quero aqui também, mais uma vez, agradecer ao pastor Renato. Pastor Renato, além do diretor do Centro White, ele é professor. Eu tive a alegria de ter aula com ele no meu 4º ano, isso no ano de 1999. Conheço a família do pastor Renato, conheço os filhos dele, é uma família de Deus que tem dedicado a sua vida, de sempre, a cumprir os propósitos dele. Pastor Renato, o senhor foi escolhido pela igreja. O senhor é um líder de uma área muito importante, que é o Centro White, questão de profecias, a questão de surgimentos de movimentos separatistas. O senhor tem visto o melhor do cristianismo e aquilo que não é tão bonito também do cristianismo. Com a sua vasta experiência, com o seu ministério, qual a orientação que o senhor deixa para esta igreja que está nos assistindo, para que possamos estar focados? Qual que é o principal? Qual que tem que ser a nossa ação para que quando Cristo volte, quando ele voltar, para que possamos ser achados com o selo do Deus vivo, que possamos passar a eternidade com ele nos céus? Qual é o seu recadinho final para todos nós nessa noite? Ultimamente, como pastor e exercendo minha função, eu tenho pensado muito em algo que me toca como cristão já há mais de 50 anos na minha caminhada, que é a questão do exercício da vontade. A oração mais difícil da palavra de Deus foi a oração do Pai Nosso. É a mais simples. Jesus Cristo disse assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Uma das coisas mais desafiadoras na vida cristã é nós abrirmos a nossa vontade e colocá-la sob o controle da vontade de Deus. Ou seja, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Jesus Cristo era Deus e ele subjugou a sua vontade ao controle da vontade do Pai. E isso permitiu que ele não viesse a pecar. Ele desenvolveu uma experiência maravilhosa de relacionamento íntimo com o Pai, orando, meditando, buscando a Deus nas madrugadas, estudando a sua palavra, pregando, testemunhando. Ele foi um exemplo para nós. Mas ele aprendeu a mais difícil de todas as lições, que é essa que eu coloquei.
é quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade do nosso Pai. E é tão somente nesse momento que nós vamos andar em segurança. Porque quando nós fazemos a vontade do Pai, nós não temos o desejo, não temos a motivação de fazer o que é mal, de experimentar o pecado, de tentar fazer com que o pecado seja algo bom para nós, contemporizar com o pecado. Não, nós vamos nos afastar do pecado. Mas você poderia perguntar aí, mas pastor, e como é que é esse negócio? Eu vou fazer a vontade de Deus e a minha vontade? Como é que vai ser isso? E eu queria dizer para você que a revelação dos testemunhos mostram para nós de que quando nós fazemos a vontade do Pai, Deus não toma a nossa vontade e retém ela para si. Não. Ele toma a nossa vontade dia a dia, à medida que nós entregamos a nossa vontade todos os dias. Ele purifica, ele limpa, ele santifica a nossa vontade e devolve a nossa vontade para nós, para que nós venhamos usá-la naquelas 24 horas, sem termos a tendência de fazer o que é errado, de fazer o que é mal, de fazer do que é agressivo aos olhos de Deus, de que venhamos a pecar contra Deus. Então, de tal maneira que eu diria para você, meu querido amigo, irmão em Cristo, não permita que o pecado domine a sua vida. Entregue a sua vontade continuamente. Aprenda a fazer a vontade de Deus. E, pastor, onde é que eu vou aprender a fazer a vontade de Deus? Está aqui, ó. A vontade de Deus, ela está expressa na sua palavra, a Bíblia, nos testemunhos. Como diz os nossos queridos colegas, quanto mais você estuda, quanto mais você busca, pequenas coisas, a lição da escola sabatina, os textos da meditação, os textos da Bíblia, você vai desenvolvendo uma experiência diária com Cristo e vai tomando gosto pelas coisas de Deus. E a sua fé vai se tornando cada vez mais forte, robusta, de tal maneira que quando o inimigo vier para tentar você, ele não terá sucesso, não terá poder sobre a tua vida. Então eu deixo com você esse pequeno conselho. Aprenda a entregar a sua vontade nas mãos de Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus, a andar de acordo com a vontade de Deus. Isso não é uma coisa natural, amigos. Não vem de uma disposição humana. É a atuação do Espírito agindo em nós. É isso que vai nos dispor. E a palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa sinceridade, né, de nós apresentarmos a Deus o nosso coração, as nossas ansiedades, as nossas limitações e como que somos limitados, né? Quando Deus percebe essa sinceridade nossa, amigos, Deus nos abençoa, Deus nos usa, Deus nos dá poder, nos dá capacitação para fazermos a sua vontade. É essa a minha orientação a vocês. Muito obrigado, pastor Renato. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os internautas. Aproveite, curta a nossa live, se inscreva no nosso canal, que você vai encontrar muitos materiais espirituais que vai te ajudar de fato nessa jornada cristã. Eu vou pedir agora, nesse momento, que ficou nos bastidores aí, dando apoio e suporte que a gente precisava. Quero pedir para o pastor Jean, que pastoreia a Igreja de Botafogo conosco, para que possa fazer a oração final, pedindo a bênção de Deus sobre todos que estão nos assistindo, para que tenhamos uma semana estudando em comunhão com Deus e fazendo aquilo que precisamos fazer, tomando os cuidados devidos e aguardando a volta de Cristo. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Pastor Jean, ora para a gente, por favor, nos despedindo nessa noite. Vamos orar então. Bondoso Deus, querido Pai, graça te damos, Senhor, pelo privilégio que temos de sermos estudantes da Tua Palavra. O Teu livro sagrado que nos traz luz e entendimento nesses momentos que nós acreditamos serem os últimos da história dessa terra. O nosso maior sonho, o desejo, a esperança que acalenta o nosso coração é a esperança de encontrarmos o Senhor em breve, e podermos vê-lo face a face, bem
como nos reunirmos com todos os amigos, familiares, irmãos, para nunca mais nos separarmos. Mas sabemos, através da palavra profética, que ainda existem muitas coisas a acontecerem. E queremos colocar a nossa vida em tuas poderosas mãos, para que o Senhor nos guie em todo esse percurso, para que cumpramos a nossa parte de pregar e viver os princípios maravilhosos que o Senhor nos revela na sua palavra. E assim, ó Deus, estejamos como um povo que, pelos méritos de Jesus, tenha condições de estar em pé quando o Senhor aparecer nas nuvens do céu. Pai querido, abençoe a tua igreja, abençoe cada um dos teus filhos nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado de coração, pastor Renato. Eles já cortaram o sinal do YouTube. Pastor Marcos, obrigado, amigo.